Namastê. Prezados, vamos dar início aqui a a segunda aula de Sânscrito, tá? De fundamento do Sânscrito. Então, nós vamos lá. Essa é a aula 2. Nós vamos analisar agora o que é chamado de uma linguagem singular, tá? Por que se chama o Sânscrito de uma linguagem singular? Pelo fato dele usar simples conjunto de aproximadamente 2.200 elementos básicos, chamados de raízes, tá? A partir desse princípio é que você pode gerar um vocabulário de milhões de palavras, tá? Essa que é a característica que faz com que nós chamemos o Sânscrito de uma linguagem singular. E isso também vai mostrar a habilidade do organizador do Sânscrito, que foi o Panini. O Sânscrito já existia, mas ele foi que deu a formatação que nós conhecemos hoje dentro do que é chamado de Sânscrito clássico, tá? Outra característica, né, nessa questão das raízes é que o ponto inicial de cada palavra deriva, né, dessas raízes e revela a natureza do objeto que tal palavra significa. Então, um exemplo são as palavras shariram e deha. Ambas significam corpo, ambas. Sendo que a primeira, shariram, é uma palavra derivada da raiz shri, que significa decair, jogar fora. E o significado etimológico de shariram é dessa forma, aquilo que vai ser jogado fora. Por outro lado, a palavra deha, que significa corpo também, ela é oriunda da raiz di, que significa untar, ungir, tornar sagrado, tá? Dessa forma, o significado etimológico da palavra deha é aquele que é ungido com substâncias, tá? Ou seja, toda uma preparação espiritual para que o corpo da pessoa que faleceu possa estar migrando, não o corpo propriamente, mas que essa preparação com óleos, com ervas, ela possa ajudar na passagem do mundo material para o mundo espiritual. Essa que é a ideia de deha, tá? Sharira não. Sharira é algo que simplesmente tornou-se inútil, tá? Não tem mais motivo de você continuar. Então, esses significados eles podem também ser usados em contextos vários, né? Dependendo da tua necessidade. Então, se você quiser dizer que uma pessoa, de repente, simplesmente faleceu, você usa a palavra sharira. Mas se você quiser dizer que essa pessoa ela faleceu e está buscando, no caso, fez uma passagem, uma transferência para um outro plano espiritual, né, para dar continuidade numa outra vida, a existência dela, você vai usar a palavra deha, tá? Então, dependendo do contexto, nós vamos ter uso de palavras completamente diferentes um do outro. Então, isso também é uma coisa que pode parecer até uma coisa assim estranha, mas na realidade não é, porque isso tem em outras línguas, né, em outros idiomas, palavras diferentes para dizer a mesma coisa, né, e aí são usados fazem empregos específicos, né, de acordo com a necessidade. Vamos colocar assim. Dessa forma, você pode perceber que é bastante trabalhoso, né, elaborar dicionários, né? Isso é uma coisa que realmente dá um trabalho, né? E de modo que esses possam incluir todas as palavras. Então, que vão ser formadas a partir dessas raízes. Porém, as palavras são formadas da adição de prefixos e sufixos. Isso é outra característica também do sânscrito, né? De acordo com as regras muito bem definidas. Agora, uma coisa que é muito importante se ter em mente é que em sânscrito nós temos aí uma necessidade de uma atualização, porque vocês vão ver o seguinte, essa língua ela é extremamente antiga, né? Milênios atrás. E muito da tecnologia que foi alcançado até os dias de hoje, a língua não acompanhou. Então seria importante nós estarmos
criando palavras para definir determinadas coisas. Eu, por exemplo, eu sempre penso muito nisso. Como é que em sânscrito vai se chamar computador? Porque o que acontece é o seguinte: inicialmente o computador ele simplesmente era um processador de dados. Só que hoje um computador ele faz muito mais do que isso. E aí, como é que você vai usar uma palavra para definir o que se faz um computador? Para diferenciar, por exemplo, ele de uma chave de fenda. Entendeu? Você precisaria de talvez até um conjunto de palavras, uma expressão inteira para poder estar definindo o que ele faz aproximadamente. Né? Então eu não sei, talvez até chamar de caixinha mágica, né? Porque, de certo modo, é um pouco o que acontece, né? Então tem essa característica, né? Então é dessa forma que nós vamos estar organizando e formando palavras. Bom, as palavras... Não, vamos lá. Então, por conta disso, né, os textos em sânscrito são um desafio. São um desafio, tá? Então é importante deixar isso claro. É sempre uma busca para você descobrir o que está oculto entre aquelas linhas ali que estão no sânscrito, tá? Isso aí termina sendo sempre uma incógnita. E aí é bacana, é estimulante. Você está buscando o entendimento, saber exatamente o que está escrito, qual foi a intenção do autor. Tá? Então, como característica da língua, nós temos aí essa formação de palavras, né? É a característica da língua. Nós vamos ter a relação entre som e símbolo. O sânscrito ele é foneticamente preciso, ou seja, tem para cada som você tem uma representação gráfica, tem um símbolo específico, ele é único, tá? Nós podemos dizer também que qualquer letra que tenha uma exata correspondência entre o som e o símbolo pode ser usada para escrever sânscrito, tá? Qualquer letra. Bom, nós temos aí também outra característica do sânscrito, são os caracteres Devanagari. Eles são usados, né, dentro desse trabalho que nós vamos estar apresentando, e nós vamos usar também como suporte para nosso entendimento um sistema de transliteração chamado Tamal. Tamal é um outro tipo de fonte, que ele é uma fonte que está romanizada, né? Ele tem esses caracteres semelhantes aos nossos, e só que ele tem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, o A normal, o A simples, ele está lá marcado igual ao nosso. Só que o A longo é um A que tem um traço em cima. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês como é que no Tamal. Só que o Tamal ele permite você se aproximar do entendimento melhor do que está escrito em Devanagari, que são os caracteres também tradicionais do sânscrito, tá? Que a ideia é exatamente familiarizar o estudante, né, com essas principais palavras que nós usamos no yoga, nas práticas de yoga. A ideia aqui não é fazer um trabalho abrangente, de modo que você vai estudar expressões da poesia, expressões da medicina, expressões da dança, da música indiana. Não é essa a ideia, não. A ideia é exatamente familiarizar você com essa disciplina que é o estudo do yoga. Tá? Então nós vamos estar trabalhando esses dois, que é o Devanagari. Vocês podem observar aqui que na palavra Devanagari tem tanto o A longo quanto o I longo. Tá? O A longo está aqui e o I longo está aqui. Tá? Então são as duas línguas que nós vamos estar usando, lógico, além do português, para estar nos situando e entendendo o desenvolvimento desse trabalho. Essa representação de cada som em um único símbolo, tá? Através de um único símbolo, acarreta um número muito grande de letras, tá? Para o alfabeto sânscrito. Eu já vou até adiantar para vocês. Ao todo, o alfabeto sânscrito ele é composto de 46 letras, tá? Então, são 33... 46? São 46 letras ao todo, e nós vamos estar vendo cada uma delas, vogais e consoantes, né, para nós estarmos entendendo
essa questão da fonética, tá? Então, por exemplo, símbolos vogais, eles representam sons vogais no começo de uma palavra. No começo. Mas um símbolo diferente é utilizado quando a vogal é precedida por uma consoante. Então, em outras palavras, quando a palavra A está no início, ela é escrita de uma determinada maneira. Tá? Está no início. Quando ela está no meio da palavra ou no final da palavra, ela é escrita de uma outra forma. Ela é grafada de uma outra forma. Tá? Eu só estou chamando a atenção para vocês ficarem atentos a exatamente essa característica do sânscrito. É como se você fizesse uma mudança, uma transformação. Então, aquela escrita, abrindo a palavra, a primeira letra, a primeira vogal é de um jeito. Dentro da palavra, a grafia muda. Tá? Mas nós vamos ver, não tem nada de fora do normal, é bem tranquilo. Tá? Então, por exemplo, a conjunção de duas consoantes ela não é representada pela combinação individual dos símbolos, mas apenas por um único símbolo. Então, por exemplo, a letra D é uma consoante. O DH, na realidade, para nós, são duas consoantes, o D e o H. Em sânscrito, é apenas uma consoante. Você tem a consoante D e tem uma outra consoante chamada DH. Tá? Elas são duas consoantes distintas com fonema distinto. Tá? Uma pronuncia-se D e a outra pronuncia-se D. Como se tivesse uma explosão de A posterior ao D. Tá? Então, mas eu vou mostrar, fica tranquilo. Parece uma coisa complicadíssima, vocês vão se acostumando e vocês vão ver que não é um troço tão difícil. Tá? Bom, essa grande variedade de símbolos pode representar até um problema para quem está iniciando. Ninguém desconsidera isso. Tá? Mas é normal acontecer esse tipo de adaptação. O início é assim, né? Você está no começo, você sente um pouquinho de dificuldade, vê, compara, mas a ideia é nós estarmos trazendo alguns atalhos, algumas facilidades para você ter uma compreensão melhor, e faz parte. A grande vantagem nesse tipo de trabalho é o seguinte, é você desenvolver, expandir sua mente. É o que vai acontecer. Tá? Por conta do estudo do sânscrito. O sânscrito ele tem as características bem interessantes. Ele, ao mesmo tempo que ele expande a tua mente, ele também ele faz como é que chama? Ele proporciona uma tranquilização dela, uma organização melhor da mente. Tá? Então nós vamos aprender como é que se formam como as letras são formadas, né? E não com aquela finalidade de nós estarmos simplesmente decorando, né? Vamos decorar como é que se forma a letra. Faz assim, faz... Não. A ideia é você entender como é que são montadas as letras, tá? Então, essa própria conjunção das consoantes, né? As consoantes conjuntas, nós vamos estar estudando, vamos estar mostrando como é que elas funcionam, né? Como é que elas são montadas. E isso, consoantes conjuntas. E vocês vão ver que não é uma coisa tão difícil, não é um trabalho tão complicado. O grande lance do sânscrito é muito parecido com yoga e também com outras disciplinas, né? Porque, por exemplo, se você estuda um dia da semana, você estuda durante 7 horas. Um dia da semana você estuda 7 horas. Um dia só. 7 horas. De uma língua, estuda yoga durante 7 horas, não importa, qualquer coisa. Isso vai ter um efeito. Perfeito? Só que você vai ter um efeito muito maior se você estudar 1 hora por dia. Aos 7 dias. Em termos de aprendizado. Tá? Em termos de preensão de conhecimento. Então é muito importante ter isso em mente. Se você puder dar uma olhadinha no sânscrito todos os dias, se você puder dar uma olhadinha no yoga, no curso de yoga que você está fazendo, na parte de teoria e de prática, todos os dias, todo dia praticar um pouquinho, todo dia praticar, seja asana, seja pranayama, seja kriya, seja a parte filosófica, não importa.
1 horinha por dia é mais valioso do que você fazer um aulão, um mutirão. Ah, não, vou fazer esse fim de semana, eu vou estudar, vou passar o dia inteiro. Extenua você, cansa você. E detalhe, você desenvolve uma coisa que não é bom para o aprendizado, que é você não ver aquela disciplina, aquele trabalho, como algo prazeroso. Então você tem que ter sempre em mente que você precisa preparar mecanismos que desenvolvam prazer dentro do aprendizado. Então é melhor você todo dia, você tirar um horáriozinho para você poder fazer e ser uma coisa legal, gostosa, prazerosa, do que você fazer isso. Você pegar, assim, massacrar, trabalhar durante horas e horas, até ficar extenuado. Pô, cara, não aguento mais olhar para esse negócio de yoga, de sânscrito, caraca. Não. E eu falo até por experiência própria, porque, por exemplo, o meu aprendizado de yoga foi exatamente dessa maneira. Eu aprendo yoga até hoje, né? Eu estou com 30 anos dando aula, vou completar em outubro agora 30 anos que eu estou dando aula de yoga. Então eu estudo yoga há uns 32 anos. E isso foi uma coisa que eu fui construindo gradativamente, paulatinamente. Leio um livro hoje, pesquiso um outro depois, troco ideias sobre esse livro que eu li com algumas pessoas, tiro dúvidas, releio um livro que eu já li há um tempo atrás, eu volto a ler, leio só um capítulo daquele livro, porque naquele momento eu estou sentindo necessidade de aprender um pouco mais sobre aquilo. Quer dizer, foi um processo de aprendizado que foi construído muito paulatinamente, muito lentamente, muito devagar, de teoria com teoria e prática. Tá? Então, isso é o grande lance. Sempre foi uma coisa prazerosa. É como se fosse um casamento, você casa com uma pessoa em que você tem prazer o tempo todo com essa pessoa. Bem-estar o tempo todo. Eu só me reúno com essa pessoa para que aquela experiência seja muito boa. Essa que é a receita, essa que é a mágica para você constantemente estar aprendendo, constantemente estar estudando e não ficar levando aquilo ali como uma espécie de tormento, de tortura. Isso é ruim, porque se você leva dessa maneira, eu tenho que estudar, eu tenho que... Não, você aí vai travar, aí vai ter dificuldade para poder levar adiante. O grande lance é você transformar aquilo que tem que ser feito numa coisa prazerosa a ser feita. Aí você vai com outro ânimo. Essa que é a realidade. Então, esse mecanismo interno, a gente trabalha isso para poder a gente tá levando bem qualquer tipo de projeto. Tá? Então, nós vamos estar aprendendo a formar as letras, né? Vamos estar montando como é que se... Porque a letra você pode escrever de várias formas, mas existe uma forma tradicional de você montar. Eu vou estar mostrando para vocês como é que se monta a letra, como é que começa ela, como é que termina, tá? Essa que é a ideia. Então, chegamos aqui ao finalzinho dessa aula. Em base, nós estudamos entendemos o que é a linguagem singular, por que é chamada assim, e as características da língua, tá? Então, na próxima aula, na aula 3, nós vamos estar dando prosseguimento nesse nosso estudo do sânscrito, tá? Vou parar por aqui. Namastê, Harion.